Vamos ler 2 Coríntios 12, verso 7. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Eu quero nessa manhã falar sobre o pior dos fracassos. Fracasso, segundo o dicionário, é a incapacidade de atingir um objetivo desejado ou esperado. É o que a gente está torcendo para que não haja com a nossa seleção. Desde o maior fracasso da humanidade, que foi a desobediência no Éden, milhões, para não dizer todos nós, temos vivido fracassos, às vezes diários, às vezes semanais, às vezes mensais, às vezes só um grande fracasso na vida. Mas todos nós vivemos fracasso. O DNA do fracasso está em nós. E eu quero falar sobre isso porque eu percebo que muitos de nós estamos muito preparados para a glória, para a vitória, para a bênção, para a boa notícia, mas poucos estão preparados para a tristeza, para a luta, para o não. Poucos estão preparados para fracassar. Eu li outro dia uma pesquisa sobre qual é considerado o maior sofrimento, a maior dor ou o maior fracasso que um ser humano pode ter. E a pesquisa colocou que o maior fracasso que um ser humano pode ter nessa terra é sepultar um filho. É a maior dor que alguém pode viver. Então o solteiro não tem nem como entender, os casados não tentem entender se você tem filho, porque é uma cena, eu não consigo imaginar. Um filho meu, uma filha minha dentro de uma piscina, e ela começa a afundar, ele começa a afogar, pai, me socorre, e ao invés de eu pular para ajudar, eu virar as costas. Foi isso que aconteceu com o nosso Jesus, com todo o poder para sair levitando com aquela cruz nas costas e matar aqueles caras ali. O pai deixou que o filho morresse para pagar uma dívida impagável que eu e você tínhamos com o céu. O maior fracasso do mundo não é aquilo que você viveu na pandemia, nem na sua vida amorosa, nem quando você quebrou naquela empresa. O maior fracasso do mundo foi a morte do Filho de Deus, e se tornou a maior vitória do mundo. E a partir daquele dia nós passamos a entender que se nós soubermos reagir bem aos nossos fracassos, eles podem se tornar a nossa maior vitória. Aí o glória diminui, né? Porque a gente só quer a glória. A vida cristã, gente, glória de Disney em Disney, de purpurina em purpurina, de bênção em bênção, de pix em pix. Não é. Existem fracassos, existem lutas. Por causa disso, precisamos entender melhor o que é fracasso, para sabermos como lidar com eles. Mas uma coisa é certa, cedo ou tarde, nós de alguma forma, de alguma maneira, fracassaremos. Nós fracassaremos. Agora olha algumas coisas importantes sobre o fracasso. Primeiro, acontece com todo mundo. Todo mundo fracassa. Em áreas diferentes, mas todo mundo fracassa. Só que na área que você fracassa, o ser humano é muito engraçado. O ser humano, por exemplo, ele está solteiro. Aí ele chega em lugar, ele só fica olhando todo mundo que está solteiro e está casado, porque aquela é a dor dele. Às vezes é um solteiro com dinheiro. Ele não fica olhando quem está pobre, quem está rico. Ele fica olhando quem está casado, quem não está. Porque a gente é sempre atraído pelo nosso fracasso. E a gente está sempre... Eu li outro dia que as pessoas que acham que tem alguma parte do corpo feia, fica só observando essa parte do corpo no outro. A pessoa nariguda, todo lugar que ela chega, ela fala assim: ai, que nariz lindo.
Ai, olha aquele ali. Ai, pelo menos ele é mais feio. Ai, olha aquele ali é do Michael Jackson. Nós somos assim. A gente estigmatiza, traz para cima da gente aquilo que a gente acha que é o nosso fracasso. E o pior, a gente fica achando que está todo mundo observando o nosso fracasso. Só que eu posso te falar uma coisa, amor. Está todo mundo lutando demais para prestar atenção em você. Está todo mundo sofrendo demais. Segundo, o fracasso só acontece com quem tenta. Você quer não fracassar? Acorda dentro de casa, dorme dentro de casa de pijama. Mesmo assim, você ainda pode tomar o café e derramar no pijama. Só quem tenta fracassa. O que você prefere na sua lápide? Ele fracassou tentando ou ele não tentou? O dia que eu vi a Patrícia na igreja, achei ela bonita, falei, ai gente, me dá força, Espírito Santo. Foi o que eu fiquei falando na festa country ontem. Quem veio aí, veio. Eu falei 2 vezes. Homens, por favor, você viu a menina aí, a moça, chega e fala, oi, o pastor está mandando eu pegar seu WhatsApp e seu arroba. Não a sua arroba, seu peso, mas a sua arroba. Senão parece gado, mas não é. E eu falei, dá um 360. Você viu algum objeto de valor no seu campo visual? Aproxime e fala, olha, em obediência ao pastor, eu queria seu WhatsApp. Mas a Patrícia, quando eu vi a Patrícia, eu falei assim, eu vou conversar com ela. Eu já estou com não. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucinho. Eu fiquei sabendo que você é a Patrícia. Queria conversar com você. Ela falou, vamos conversar. Eu falei, pronto, 1-0 pro Brasil. Aí aonde que a gente conversa? A minha casa é essa. Você quer ir lá? Eu falei, 2-0. Foi. E há 2 dias atrás a gente completou 32 anos de casado. Então, eu poderia ter fracassado? Eu poderia. Mas eu ia dormir feliz? Ia. Porque eu ia poder escrever na minha lápide o quê? Ele tentou. Eu tentei. O que mais? Fracasso não pode te paralisar. Ele pode acontecer, ele não pode te paralisar. E você não pode passar a se identificar por ele. Eu sou fracassado. Ai, eu fracassei. Ai, eu errei. Não! Todo mundo erra, poxa. Todo mundo tem um vacilo. Salvou o mundo. Ninguém aqui salvou o mundo. Noé salvou o mundo todo. Salvou os animais. Desceu da arca e tomou uma pinga. E ficou dançando tchererê, tchê, pelado dentro da tenda. A história de Noé nos mostra que fora o Senhor Jesus, até o mais santo dos homens e das mulheres, uma hora dá uma bola fora. Você não pode definir as pessoas pela página ruim da vida delas. Você não pode definir as pessoas. É igual uma minissérie que você põe no meio e assiste o episódio do meio. Não, no meio nada está dando certo no meio de uma série. Nada. Se eu pegar o meio da sua vida aqui hoje, quem sabe você se defina só como fracasso. Mas você não é um fracassado. Essa não é a sua identidade. Você é filho, filha amada de Deus. É isso que você é. Outra coisa, fracasso pode virar uma grande oportunidade. Thomas Edison, para quem não sabe, foi o inventor dessa bênção aqui, ó, da luz elétrica. Aí ele tentou 10.000 vezes inventar a luz, criar a luz elétrica. Aí perguntaram para ele, quando ele conseguiu, você fracassou 10.000 vezes? Olha a resposta dele: eu não fracassei 10.000 vezes, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Ai gente, manda Deus Thomas Edison para essa igreja, por favor. Eu estou cansado de gente que vem me mostrar o copo meio vazio. Me mostra o copo meio cheio. A gente foca muito no que deu errado. Ai, que as coisas de Deus, que a gente desse a elas, o tanto que a gente dá atenção, né, para aquilo que aparentemente está dando errado. Agora,
Os sofrimentos e os fracassos se dividem em dois. Primeiro, a Bíblia nos mostra que existe o fracasso na vida de um cristão. Existe o fracasso na vida de um cristão. Vou te dar alguns exemplos aqui. Primeiro, Paulo foi preso. Isso é um fracasso, sim ou não? Ontem aqui na festa country, eu quero saber quem foi o pecador aqui. Pagou R$100 para prender eu e o meu filho. Eu fui humilhadíssimo. Imagina a notícia: seu pastor foi preso. Ah, vou ficar nessa igreja não. Paulo foi preso. Isso aí é um fracasso na vida de um cristão, sim ou não? Outro, Davi teve sérios problemas com seus filhos. É um fracasso, sim ou não? Sim. Outro, Elias teve depressão. Gente, Elias teve depressão. O texto não diz: levantando-se Elias pela manhã, falou: vou ali buscar uma depressão. Não, ele teve. Ele viveu uma pressão tão grande quando ele bateu de frente com os profetas de Baal, que o fruto daquilo, com que a ameaça de uma mulher, quem conhece a Geza? Aqui em São Paulo vocês têm mania de abreviar tudo, né? Aqui na igreja é 200 Fê, Rê, Marê. Outro dia a pessoa falou comigo: sabe onde está Rê? Falei: no carro, você faz assim, Rê. Fala o nome das pessoas completa. Raça de paulistano, eu não entendo vocês. Lá em Minas Gerais a gente fala tudo com I. A Renatinha. Ah, minha. Vocês têm muita preguiça. Então, gente, olha bem: uma prisão de Paulo, uma vida familiar de Davi complicada e uma depressão de Elias é o quê? Um fracasso na vida de um cristão. Ei, deixa eu te falar, Jesus não morreu na cruz para nos isentar de problemas. Se você acha que o cristianismo é para isso, você bateu na religião errada, você veio na porta errada, nós vamos te indicar outra. Aqui não é sobre isso. Aqui é sobre um Deus que permite sim lutas na vida dos seus filhos, mas Ele caminha conosco no meio do sofrimento. Então, algumas coisas sobre o sofrimento na vida de um cristão. Primeiro, se o fracasso fosse só para gente ruim, todo mundo seria bonzinho só por conveniência. Imagina se descobrisse que não tem ninguém internado no hospital que é crente. Imagina se descobrisse que carro de crente não dá sinistro. Imagina se descobrisse que mosquito da dengue tem alergia a crente. E o Covid, quando entra em nós, é ele que fica infectado. Todo mundo ia se converter por uma conveniência. Por que Deus permite a chuva, o trânsito, a luta no casamento, a depressão na vida dos seus filhos? Porque Ele quer revelar a sua glória no sofrimento, no meio do sofrimento. Segundo, Deus nunca prometeu ausência de fracasso, Ele prometeu sua presença no meio do fracasso. Eu me lembro quando minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, a minha irmã 12, minha outra menorzinha tinha 7, meu pai tinha 42. E eu tenho parente, gente, parente. 9 tios por par de mãe, 10 por par de pai e 1 milhão de primos. Começou a chegar gente lá em casa, Estou falando aqui, eles estão me assistindo aí. Eu, minhas 2 irmãs e meu pai é que consolávamos as pessoas. Ai, sua mãe morreu só com 38 anos de idade. Até hoje não sabemos de que doença. Setembro agora completa 40 anos que ela morreu. Nós consolávamos as pessoas. Calma, primo, Jesus sabe. Calma, tia, calma. Nós é que orávamos com as pessoas. Ah, então vocês não amavam sua mãe. Não era. É porque você quer conhecer o Consolador. Você precisa de entrar para uma situação onde você precisa de consolo. Você se sente só. Você precisa de estar só para você sentir aquele cuja presença é melhor do que a presença de todas as pessoas do mundo. Você está com nada, com ausência de bens. Você precisa sentir aquele cuja presença traz toda a provisão que você precisa. É só na ausência
porque a gente muitas vezes percebe a presença. Terceiro, fracasso na vida de um cristão é porque se tem um povo no mundo, gente, que pode sofrer, é crente. Porque o comportamento deles acaba revelando o Deus maravilhoso que eles têm. Eu já fui muitas vezes em CTI de hospital, visitar irmãos. Já fui muitas vezes em cemitério, já fui em prisão. Gente, é a coisa mais impressionante do mundo. Cheguei uma vez na UTI, fui visitar a irmã. A irmã, na hora que me viu, sentou na cama e começou a cantar. O médico falou: não, irmã, não, o pastor chegou, aleluia. Começou a cantar. Os outros, que estava todo mundo entupido, até melhoraram, ficaram olhando assim. Gente, o que essa mulher está cantando? Eu não sei se você está entendendo. A beleza do cristianismo não é o seu fracasso acabar, é você permanecer fiel no meio do fracasso. É isso que buga Satanás, é isso que faz ele não entender. Porque eu vou falar uma coisa para você. Olha o que Satanás falou com Deus. Sabe por que Jó é fiel? Você dá tudo de mão beijada para ele. Tira dele a saúde, tira dele o Pix, mas não tira a mulher chata não. A mulher chata você deixa. É minha enviada, né? Deixa ela aí que ela é minha infiltrada. Eu sempre me perguntei isso. Por que tomou tudo menos a mulher? A mulher foi no ouvido dele e falou assim: amaldiçoa a Deus e morre. Ele virou e falou assim: como uma doida você está falando, doida. Recebemos de Deus tantas vezes o bem, não vamos receber o mal. E a Bíblia diz: e assim Jó não pecou com as suas palavras. O cristão, quando sofre e permanece fiel, as pessoas falam: eu quero conhecer um Deus que mantém uma pessoa dessa de pé desse jeito. Porque você está dizendo que você não é definido pelo fracasso, mas sim pelo Deus que te sustenta na hora do fracasso. Quem é você? Um canceroso? Não, eu sou um cristão de Jesus, cheio do Espírito Santo, que por acaso estou lutando contra o câncer. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Não é o que é o seu rótulo, é Cristo que é o seu rótulo. Isso é tão difícil de entender, até porque o sofrimento, gente, ele é maravilhoso. Eu não conheço um pregador melhor do que o sofrimento. Olha, a gente fala, ensina sobre Jesus, né? Dizem que Billy Graham foi o maior evangelista da nossa geração. Foi nada. Maior evangelista dessa geração é o perrengue. Você começa o perrengue, a gente temos que procurar uma igreja. Vamos para o GC? Eu acho que eu vou estudar carisma. Meu Deus, eu estou querendo ir para gerações. Eu vou dormir aqui dentro da igreja. É tanto problema. O céu está lotado de gente agora, por causa dos problemas. Os problemas e os fracassos fizeram elas irem até a Cristo, e aí elas ficaram com Ele. Elas ficaram com Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando um cristão sofre e adora a Deus, ele está revelando a glória de Deus para o mundo. Agora tem um segundo tipo de fracasso. O primeiro fracasso é o fracasso na vida de um cristão. O segundo fracasso é o fracasso na vida cristã. Esse é o pior fracasso que existe. Por exemplo, Davi adulterou. Davi não tinha um problema, ele tinha um pecado. Um jovem um dia falou comigo: pastor, estou com um problema. Falei: o que é? Estou vendo pornografia. Falei: não, você não está com problema, você está com pecado. O problema é ver tanta pornografia que vai dar vírus no seu notebook. Aí é problema. Sansão quebrou o seu voto de nazireu. Por causa de quê? Mulher. Isso aqui é o fracasso na vida de um cristão. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso aqui é fracasso, gente.
Agora, sofrer lutas na vida, todo mundo está sujeito. Você não é medido. Se Deus amar a gente ou odiar a gente, significa que nós vamos ter muito problema ou pouco problema. Então Deus odiou o apóstolo Paulo, porque acho que depois do Senhor Jesus eu não conheço ninguém que sofreu igual Paulo. E o cara era crente pra caramba, sim ou não? Se você quer saber a lista de sofrimento do Paulo, lê depois 2 Coríntios capítulo 11, do verso 16 em diante. Paulo fala lá: chicoteado um monte de vezes, naufrágio, apedrejado, dormir com fome, com frio, noite sem dormir, perseguição. O cara, gente, parecia que ele tinha um encosto, um trem ruim acompanhando ele. Mas ele estava com a vida fiel aos... Então essa conta matemática, olha bem, essa conta matemática, eu vivendo para Jesus igual a dar tudo certo, ela tem que morrer aqui nessa manhã. Até porque eu conheço um bando de demônio aí que está vivendo vida de demônio e está dando tudo certo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa virou para mim e falou assim: porque eu acredito que tudo que dá certo Deus pôs a mão. Eu falei: o nazismo deu certo 12 anos na Alemanha nazista. Deus estava com a mão naquela praga lá. Hitler virou chanceler da Alemanha em 1933 e saiu suicidado em 1945. Mesmo assim eu ainda não vi o corpo do cara. Nem tudo que está dando certo é a mão de Deus. Nem tudo que está crescendo é do Senhor. Nem tudo que, olha aqui como Deus está comigo. Por quê? Porque minha conta bancária cresceu. Acorda, cara. Nós temos aí no Brasil criminosos que a conta bancária deles é de bilhões. Sabe qual é a minha inveja deles? Nenhuma. Nós temos que entender que vitória é a gente vai viver as lutas na vida e permanecer cristão, e não viver um fracasso na vida cristã. Primeiro, muita gente prefere o fracasso na vida cristã do que o fracasso na vida de um cristão. Isso aqui é triste. Você vira para uma pessoa e fala assim: você quer tomar um prejuízo financeiro ou você quer esfriar na fé? Esfriar na fé depois a gente esquenta de novo. Mas a grana, não toca na minha grana não, que eu fico doido. Muitos de nós preferimos um distanciamento sério, um certo distanciamento de Jesus, sem lutas aqui nessa terra, sendo que o cristão verdadeiro, ele não deveria olhar aí. Gente, presta atenção para mim. Nós estamos de passagem nessa terra, meu Deus. Que dia que nós vamos colocar os olhos da eternidade? Tem gente vivendo aqui com coisa que aqui vai ser 100 anos. Não vai ser não. Nós estamos aqui, você sabe quantos brasileiros têm AVC por ano? 400 mil. A irmã da Patrícia teve um AVC, 65 anos de idade. Agora que ela está recuperando, está com dificuldade de falar. E eu posso te falar, a pessoa mais crente da família dela, teve um AVC. Ela não estava em condições de ir para a igreja. E os outros, e tem irmão lá. Não me faça falar mal da família da minha mulher não, gente. Eu não consigo entender por que a Sônia teve isso. Agora, eu sei uma coisa. Nós estamos sentados aqui conversando. Brasil, Noruega. Estoura uma veiazinha aqui, e a gente vive em cima de uma cama. E aí, Jesus me largou? Jesus me detestou? Jesus virou as costas para mim? Não. E ela continua sendo a mais crente da família. Só não ganha da Patrícia. Gente, não há saque se não houver depósito. Então eu estou fazendo a minha parte. Segundo, o fracasso na vida de um cristão muitas vezes provoca o fracasso na vida cristã. Muita gente eu já ouvi falando assim: o Senhor deixou eu perder meu emprego, então eu agora também não vou ser esse crentão que eu era mais não. O Senhor deixou meu namoro terminar, deixou meu relacionamento acabar, eu agora também vou parar de me entregar para a igreja. De vez em quando a gente atende pessoas aqui da igreja: pastor, estou pensando em sair da igreja. Aí a gente senta com a pessoa, realmente elas falam algumas coisas que poderiam melhorar, e sempre tem
Sempre tem coisa na igreja para melhorar, mas aí quando você aperta, porque eu aprendi uma pergunta, que todo aconselhamento cristão eu faço essa pergunta, e quando eu faço, a pessoa treme. Depois que a pessoa conta tudo, porque a pessoa te conta a versão que lhe convém. Aí você tem que chegar o corpo para frente, cruzar o braço e falar assim: o que você não está me contando? Oh my God. Aí você sabe o que você vai descobrir? A vontade da pessoa muitas vezes de ir embora da igreja não começou porque não houve espaço para ela se envolver nos voluntários. Não começou porque teve uma fofoquinha, e nem porque ninguém a recebeu bem. Começou porque ela, na sua vida pessoal, começou a se distanciar do Senhor. E Satanás é o mestre em dar uma desculpa para quem está a fim de sair da igreja. Ao invés da pessoa chegar e falar assim: pastor, eu estou encapetando e eu estou querendo ir para o mundo cheirar um pó e pegar mulher. Não, a pessoa vai e culpa a igreja. A igreja tem suas falhas? Tem! E nunca vai deixar de ter, porque se não tiver, nós estamos na Nova Jerusalém aqui, ué. Mas aqui eu estou vendo as ruas não é de ouro, não. O telão é bonito. Acha que lá no céu tem negócio melhor, bonito, mais bonito que isso aqui? Bem mais bonito. Para de tratar aqui como se fosse. Não! Ei, olha aqui. Não deixe uma luta na sua vida esfriar sua fé no seu Senhor. Pelo contrário, você tem que fazer um propósito. Você tem que falar: Jesus, é o seguinte. Um dia eu estava orando. Eu não sou de falar com o capeta, gente. Eu falo com o capeta assim, na hora que eu estou expulsando o demônio de alguém. Sai! Amém. O resto não. Mas um dia eu estava orando e falei: Satanás, eu não sou de falar nada, mas eu vou falar um dia uma coisa aqui. Se você continuar a me perturbar a minha casa, quanto mais você me perturbar e mais problema vier, mais crente eu serei. Isso é uma promessa boa de você fazer. Aí Satanás vai pensar: ai, será que eu jogo problema na vida dele ou não? Joga, idiota, que eu vou entrar para um jejum de 20 dias. Joga! Você vai ver se eu não vou muito mais para os pés do meu Senhor. Mas a verdade é que muitos de nós, quando vêm os problemas, a gente releva a nossa fé. A gente negocia, a gente fala: então também não vou ficar nessa busca. Vou procurar meu líder na igreja, vou sair. Vou à Bíblia, minha Bíblia vai ficar empoeirada. Não! Terceiro, Jesus predisse que muitos viveriam esse fracasso quando ele voltar. Olha o que ele disse em Mateus 24:12: por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriaria. Eu não sei você, gente, eu leio esse versículo e tremo, porque eu conheci gente mais crente do que eu, que não é mais crente, e alguns que morreram não sendo crentes, e eram pessoas que eu orava e dizia assim: Deus, eu queria tanto ser crente igual fulano. Aí aconteceu algo horrível com fulano, e aí o Senhor falou comigo: viu, você não queria ser crente igual fulano? Olha o que aconteceu com ele. Barba de molho. Lucinho, você já é um crente consolidado. Irmão, não tem crente. O crente consolidado é aquele que entrou gelado dentro de um caixão. Entrou gelado dentro de um caixão, está parecendo que você venceu. Mas enquanto a gente estiver respirando, sabe o que Billy Graham disse com 96 anos de idade? Eu ainda sinto fortes tentações. É só que as tentações são cíclicas. Quando você é mais novo, você tem algumas tentações. Quando você chega no meio da vida, você tem outras tentações. Quando você está ficando mais velho, você tem outras. Quando você fica mais velho, por exemplo, igual Billy Graham, sabe qual é a tentação que vem? Quem sabe você não é o maior cristão do mundo, hein? E não é verdade que eu sou mesmo? Eu sou mesmo. Eu sou mais espiritual que esse povo todo aqui. Isso é tentação, igual pensar numa outra mulher. Ei! A Bíblia diz que o amor vai se esfriar. Eu e você não podemos deixar isso acontecer comigo, com você. Por isso que eu preguei aqui semana passada: haja coração, haja coração. Tem que haver em nós fogo, paixão. O texto que nós
do apóstolo Paulo contando um fracasso dele. Olha o fracasso dele. Para que eu não me exaltasse pela grandiosidade das minhas revelações, foi-me dado. Ó, eu não busquei não. Eu não pedi no iFood não. Eu não liguei lá no Mercado Livre, no Amazon e falei: aqui, estou ligando para encomendar um espinho na carne. Foi-me dado. Foi-me dado por quem? Vamos lá, gente, sem defender Jesus. Hã? Foi dado por Jesus. Pronto, vocês não têm coragem de falar, eu falo. Eu amo a Bíblia, que a Bíblia não defende Deus. Sabe quem deixou Ana estéril? Deus. Sabe quem matou Saul? A Bíblia diz: Deus matou Saul. Ai, que pecado. Dorme com esse barulho aí, vai brigar com os versículos depois. Jesus mandou um espinho na carne. E a palavra carne aqui no grego é sarx. Sarx é corpo. Corpo. Todos os grandes teólogos que eu já li e conversei, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, todos têm certeza que era alguma coisa física. Uma malária, uma visão complicada, era alguma coisa no corpo. Por quê? Olha que maneira mais top de manter humilde um cara que foi até o terceiro céu. Eu vou dar a ele uma doença que ele ora pelos outros, as pessoas são curadas e ele não é. Aí você vai lembrar o tempo inteiro, você vai dizer: eu tenho que me manter humilde, porque os meus aventais curam as pessoas, mas eu que estou vestido com avental não estou curado. Isso aqui é um fracasso da vida cristã ou um fracasso na vida de um cristão? Na vida de um cristão. Sim, não? Sim. Então, o texto mostra que Paulo viveu um fracasso na vida, mas não um fracasso da sua caminhada com o Senhor. Pelo contrário, o espinho na carne fez ele decidir a ser mais grato ainda, mais crente ainda e caminhar mais fielmente com o Senhor ainda. Sabe o que Paulo fez de errado para merecer isso aqui? Nada. Porque também quem quis levar ele no terceiro céu foi Jesus. Mas Deus anteviu. Deus falou assim: o meu filho de amanhã se tornar orgulhoso, eu vou permitir algo ruim aqui hoje, um fracasso menor, para que ele não viva um fracasso maior. Ei, meu pai, Lúcio, seu Lúcio, está me assistindo aí, deve estar me assistindo, 82 anos de idade. Meu pai trabalhava num banco que já até fechou aqui no Brasil, e ele trabalhou lá muitos anos. Um dia deram para ele a promoção: seu Lúcio, você vai ser o gerente da agência nova do interior, que nós estamos abrindo aqui em Minas Gerais, numa cidade. Você vai ser o gerente, porque você fez um excelente trabalho. Nisso que ele estava indo tomar posse da gerência do banco, um outro funcionário, amigo do meu pai, que tinha metade do tempo de banco, decidiu que era ele que tinha que ser promovido e não meu pai, e começou a fazer um inferno dentro do banco. Não, a promoção não é para o Lúcio, é para mim, não é para o Lúcio. E ele fez tanto inferno que ele era amigo do diretor-geral. O diretor-geral cancelou a promoção do meu pai e deu para esse cara. O meu pai não era crente na época, saiu do banco, pediu conta, entrou na justiça, mostrou os documentos todos, e meu pai muito bravo, ficou bravo. Igual alguns aqui devem estar bravos com as suas lutas, com os seus fracassos. Nisso, esse cara foi tomar posse do banco e foi para lá, para a agência do interior. Chegando lá, com uma semana que ele estava lá, ele e a família, ele voltou um cheque sem fundo. Quem lembra do falecido cheque? Ninguém, né? Cheque era um papel, gente, que você escrevia nele um número e assinava, e ele valia aquilo ali que era descontado, né? Eu estou falando de verdade, porque a geração Z nem sabe o que é isso. E aí, esse cheque chegou na agência, o novo gerente conferiu, não tinha fundo, ele devolveu o cheque sem fundo, não pagou o cheque. 2 homens entraram meio-dia na casa desse gerente, com uma semana que ele estava lá no interior. Falaram: boa tarde, seu fulano, o senhor é que é o novo gerente aqui do banco tal? Sou. Puxaram o revólver, deram 40 tiros nele, na frente da mulher e dos filhos. Era para o meu pai ter sido morto.
E essa maravilha da natureza não estaria aqui essa manhã falando com vocês, porque eu ainda não era nascido. Vocês entenderam o que o mundo perderia? Hã? Deus deu um problema menor para o meu pai, para livrá-lo de um problema maior. Aí Jesus falou assim: vou só dar um espinho na carne desse homem. Eu não sei qual era o espinho. Uns falam malária. Eu li vários comentários. Por fim minha cabeça embolou. Muitas vezes não conseguimos evitar os fracassos na vida, mas podemos e devemos lutar com todas as forças para evitar o fracasso na vida cristã. Então, algumas dicas baseadas no texto de Paulo. Entenda que os fracassos, na verdade, podem te proteger e te treinar de fracassos maiores. Foi o caso de Paulo. Já imaginou, gente, se nós tivéssemos o escritor da metade do Novo Testamento um dia, e nós não tínhamos esses livros maravilhosos? Ele é o verdadeiro explicador de Mateus, Marcos, Lucas e João para a gente. Segundo, ore sem parar. Não é porque Deus ordenou algum fracasso sobre a sua vida, mesmo com a permissão dele, que você tem que aceitar e não fazer nada. O texto diz que Paulo orou quantas vezes pedindo para o espinho ir embora? 3. Não ia orar. Senhor, me processaram. Senhor, trabalho. Senhor, do nada eu tenho a saúde de aço, do nada peguei uma enfermidade. Senhor, meu casamento sempre foi sólido, está sendo abalado. Senhor, vem. Ore, pede a Deus para o seu fracasso ir embora. Terceiro, transforme seu fracasso em troféu. Depois de orar, Paulo entendeu que o fracasso dele era algo do qual ele devia se gloriar, ao invés de choramingar. Eu nunca vi, gente, crentes no estado mais bonito do que quando eles estão sofrendo e se mantendo fiéis a Jesus. Vou contar 2 episódios aqui, nós vamos orar. Eu tenho um amigo lá da Palestina. Ele tem um nome falso. O nome falso dele é Miguel, mas ele chama Habla, sei lá como é que é o nome. Ele tentou me explicar lá, mas nem ele consegue repetir. Esse moço muito doido, ele nasceu lá mesmo em Gaza. Ele tem 16 igrejas clandestinas em Gaza. Várias vezes ele foi torturado por amor a Jesus. Levavam ele para a delegacia, batiam nele, levavam ele e deixavam ele preso, e a mulher dele sendo. Quando as igrejas brasileiras souberam o trabalho que ele estava fazendo, os brasileiros começaram a apoiar ele financeiramente e orar por ele. Ele veio no Brasil fazer uma série de pregações. Aí ele conheceu uma mineira lá de Belo Horizonte, minha conterrânea. A sem noção não foi lá e casou com ele. Você não casa com um homem bomba se você não for uma mulher bomba. E aí, casou. A mulher dele, gente, mineira, lá no meio dessa confusão. O marido sofrendo e luta. E as igrejas. Eu queria ter você como é que é lá. Os cultos nunca são no mesmo lugar. É sempre em endereços diferentes, casas diferentes. E eles fazem rotatividade. E todo mundo recebe o horário que tem que chegar. Não pode chegar 2, 3 de uma vez, senão a polícia percebe. Tem que chegar 1 hora, outra hora. E toda hora eles prendiam ele, falavam: cadê? Quem são os irmãos? Onde que reúnem? Entrega os nomes. Um dia prenderam ele, meia-noite. Disseram para ele assim: entrega pra gente os nomes dos irmãos da igreja lá. E aonde que eles se reúnem? Ele falou: não. Os muçulmanos falaram: hoje você vai entregar. Foram lá, pegaram a minha conterrânea mineira, trouxeram. Não foi nem dizer muçulmano, foi o povo do Hamas. Trouxeram ela e falaram assim: nós vamos tirar a roupa dela e nós vamos violentar sua mulher na sua frente, se você não entregar o nome dos irmãos e dos locais onde o culto acontece. Ele pegou a caneta na hora para começar a escrever. A mineira, minha conterrânea, olhou para o marido dela e falou assim: meu bem, pare agora. Se você trair a noiva de Jesus, você traiu a sua noiva.
E ele e a mulher foram violentados naquele dia. E eu encontrei com eles em Belo Horizonte. Eles me contaram a história fazendo o tratamento do abuso que sofreram. Como você enxerga essa história? Fracasso total. Eu não. O céu não. Eu estou tentando nessa manhã te fazer rever as coisas por um outro ângulo. Viu o Alphaville? Acostumado com pitch de venda. Viu o Alphaville? Acostumado com bater o primeiro milhão antes dos 30. Estou tentando redefinir fracasso aqui para você. E eu vou contar essa última história, que é de uma amiga minha, Adriana. Uma jovem da igreja teve um filho. Ela não era casada. Ajudamos, conversamos. Logo depois dessa criança nascer, foi crescendo, ela descobriu um câncer na mama esquerda. Foi lá, câncer maligno, não teve o que fazer, tirou a mama. Só que ela tocava violino no coral da igreja. Então ela ficou um tempo sem tocar. Eu lembro quando ela voltou a tocar, a igreja inteira aplaudia, porque o médico disse que ia ser difícil para ela tocar por causa da cirurgia, da ausência da mama e tal. Passa 3 anos, câncer na outra mama, maligno, tem que tirar a mama. A igreja ali ajudando, aí tirou a mama. Aí o médico falou: você agora não pode mais trocar esse instrumento, porque ele tem muito a ver com as regiões afetadas. Você não pode fazer isso mais. Ela recuperou, e a gente ali com ela ajudando. E um dia, celebração de Páscoa, na hora que o coral vai tocar, a orquestra vai tocar, ela sobe com o violino. Gente, a igreja nem sabia que música estava sendo tocada. A gente só olhava para ela e chorava, e chorava, e chorava, porque o amor dela por Jesus e a resiliência dela foram mais fortes do que o câncer e do que a perda daquilo que mais simboliza uma feminilidade de uma mulher, que é o seio. E ela tocou, e a igreja foi abaixo. Todo mundo abraçou ela no final do culto. Meu Deus, que superação, glória a Deus. A igreja literalmente foi cheia do Espírito Santo. Pouco tempo depois, descobriu que o câncer já tinha espalhado e ela morreu. Como você avalia essa história? Eu vou ler para você o finalzinho do que o apóstolo Paulo disse aqui, para que a gente saia daqui nessa manhã tendo esse mesmo entendimento que o apóstolo teve. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte.